quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Nós vamos tratar do verso 25 até o verso 34. Capítulo 6, acho que você já deve ter encontrado aí. Nós vamos ler, me acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. São palavras do próprio Jesus ensinando aos seus discípulos. Eu quero orar com você e pedir que Ele abra a nossa mente, que Ele fale ao nosso coração nessa noite, através da meditação desta palavra. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite e podemos te agradecer de coração pela bênção de ver uma criança sendo apresentada na tua casa. Senhor, somos gratos a Ti pela bênção de mais um dia que o Senhor nos deu, e dia esse que a gente pode estar na Tua casa, juntos, engrandecendo o Teu nome, cantando louvores a Ti. E agora, Senhor, lemos a Tua palavra, e vamos meditar nela. Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o que o Senhor fala conosco através desta palavra, que nós possamos, ó Deus, enxergar o que o Senhor quer nos mostrar, tanto do que está à nossa volta, quanto o que está dentro de nós, e o que o Senhor tem para a nossa vida. Abre os nossos olhos, Pai, nós pedimos, porque nós cremos que o Senhor está aqui. Oramos com fé, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós nos reunimos e anunciamos a morte do Senhor até que Ele volte. Na morte do Senhor, nós fomos comprados, na morte do Senhor, nós fomos transformados. Deus conhece cada um de nós. Do que trata esse texto? Antes de nós apresentarmos as lições que Jesus deixa para nós nesse texto, eu queria que você me acompanhasse aí. Eu creio que você está com a sua Bíblia aberta, ou acessada aí no celular, e você voltasse comigo, 2 páginas aí, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Começa o Sermão do Monte, e é interessante que esse texto nos diz que Jesus não está falando com a multidão, Ele está falando com os seus discípulos. O texto começa dizendo: vendo Jesus as multidões, subiu o monte, e como ele se assentou, os discípulos se aproximaram, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e então Jesus começa a dizer: felizes, bem-aventurados,
Bem-aventurados, bem-aventurados. E ele vai dizendo: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os perseguidos. E depois Jesus olha direto para os seus discípulos e diz: bem-aventurados são vocês. Queridos, do que esse sermão trata? Esse sermão trata de despertar o povo de Deus para a sua posição. E quando Jesus vai despertar os seus discípulos para a posição que eles ocupam, a primeira coisa que Jesus diz é que eles são felizes. Meu irmão, se você é discípulo de Cristo, um fato é que você é feliz. Você pode não estar se sentindo feliz, mas Jesus não falou que nós nos sentiríamos assim ou assim. Ele declara um fato, ele diz: felizes, bem-aventurados, alegres. E muitas vezes, queridos, deixamos de viver o que Deus tem para nós por uma visão distorcida do fato, uma visão distorcida de quem nós somos. Jesus aqui está falando com os seus discípulos, e depois ele faz declarações diretas. Verso 13, ele diz: vocês são o sal da terra. Depois de dizer que eles são bem-aventurados, Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. No verso 14, Jesus vai dizendo o que os discípulos são, e no decorrer do seu ensino, ele diz, mencionando a lei de Deus, ele traz a lei para frente de cada um dos discípulos. Irmãos, Deus não deu a lei para salvar o homem, Deus deu a lei para mostrar o que o homem é. A lei é um espelho. A lei, quando nós olhamos para a lei que diz, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, o Senhor teu Deus é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que a lei é para nós? Um espelho que mostra quem nós somos. O que é adulterar? Adulterar é torcer, é distorcer. Quando a Bíblia fala de adultério, ela está falando de uma torção que se dá na bênção que Deus deu, chamada sexo. A pessoa torce a coisa, dá um rumo que Deus nunca planejou. Não mentirás. Quando Deus vai falar com o povo de Israel e repreender o povo de Israel: vocês têm adulterado e se prostituído. E alguns poderiam dizer assim: não, nós não nos prostituímos, eu estou só com a minha mulher. Deus disse assim: vocês foram após outros deuses, mesmo eu tendo desposado vocês, mesmo tendo feito uma aliança de casamento, de união. E aí, queridos, quando nós vamos olhando para a lei diz: não cobiçarás. É um espelho. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que aquele que, o apóstolo Paulo diz, aquele que guarda toda a lei, mas quebra num ponto só, é culpado de toda a lei. O que a lei é? Um espelho. Mas Jesus intensifica a lei. Ele diz assim: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E não vai cair um tio, uma vírgula, um traço da lei. Toda ela vai ser cumprida. E onde a lei foi plenamente cumprida? Em Jesus. A lei mostra para nós a nossa incapacidade. O pecado entrou na natureza humana e distorceu tudo, irmão. Homens têm matado mulheres por ciúmes. Mulheres têm matado homens por ciúmes. A Bíblia diz: não matarás. Mas às vezes não mata fisicamente, mas mata na sua reputação. E por aí vai. A lei nos mostra quem nós somos.
Se eu for me apresentar diante de Deus e Deus chegar com a lei para mim, eu simplesmente tenho que abaixar a minha cabeça e dizer que eu sou culpado. Então, queridos, Jesus chama os seus discípulos a olhar para a lei e vai além. Jesus disse: se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão herdar o reino de Deus. Jesus disse aqui: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Para eu entrar no céu, eu preciso de perfeição, e a lei mostra que eu não sou perfeito. A lei é um espelho. Garanto que principalmente as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres hoje, antes de vir para cá, olharam no espelho. E o homem por mais bonita que seja a mulher, por mais bonito que seja o homem, ele chega diante do espelho, sempre tem uma coisa que ele acha que tem que consertar. E hoje de manhã ainda falei isso lá na igreja, tem uma tal de harmonização facial hoje, que na verdade, na maioria das vezes, fica desarmonização, porque a pessoa, você olha para uma pessoa assim, você vê que o negócio está tão trabalhado, que não é o normal, e gente bonita, gente que você olha assim, mas uma das características do ser humano é uma eterna insatisfação. O pecado causou isso, irmão. O pecado distorceu. Quem é gordo quer ser magro, quem é magro quer ser gordo, e por aí vai. A mulher chega na frente do espelho, olha e diz assim, em vez dela enxergar a beleza que ela possui, no meu nariz é muito grande, podia ser menor um pouquinho, ou então ele é apontado para baixo, eu preciso levantar ele um pouquinho. Ninguém está plenamente satisfeito com o que tem. Os homens, aí o cabelo começa a cair aqui do lado. Queridos, por que eu estou usando esse exemplo? O espelho é para mostrar para você quem você é. A lei de Deus é um espelho. Só que os homens, o ser humano, em vez de olhar para a lei de Deus e se ver na lei de Deus e se enxergar, eles começam a combater a lei. Deus não fez a lei para nos cercear, para nos limitar, para nos impedir de ser felizes. Qual pai, qual mãe? Eu disse isso lá na igreja de Santa Cândida, o pessoal, uma galera riu, Qual pai, qual mãe, que quando vê o filho subindo, ele proíbe o filho de subir só porque quer atrapalhar a vida do filho. Diz assim, não sobe aí não, mas por que ele diz para não subir? Não, porque pode cair. Ele está protegendo, ele estabelece limites, ele estabelece padrões, porque ama. O nosso Deus nos ama, irmãos. Qualquer coisa que fazemos que está longe do que Deus planejou para nós, nos escraviza. Então, queridos, Jesus chama os seus discípulos, e aí Jesus fala de coisas práticas, a prática da justiça, o trato com o dinheiro. Como é que eu trato com o dinheiro? Dar esmola. E depois Jesus desafia os discípulos a orarem, e ele ensina a orar. Como é que Jesus ensinou os discípulos a orar? Vamos lá junto. Pai nosso, seja feita assim na terra o pão nosso, assim como nós, não nos deixe cair, mas livra-nos. Amém. Nós evangélicos muitas vezes ficamos assim de recitar o Pai Nosso. Pai Nosso é a oração modelo, irmão. Ela traz princípios. E o que é que Jesus quer dos seus discípulos? Que eles entendam que a felicidade
de um discípulo de Cristo está em saber que ele é filho. Qual é a primeira palavra da oração? Pai Nosso. Talvez você tenha tido um pai que não foi um bom exemplo, não foi um bom modelo. Eu tenho atendido pessoas nessa minha vida pastoral, que ao conversar com a pessoa, eu choro com ela várias vezes, pelo pai que a pessoa teve, ou estava vivenciando naquele momento. Pessoas que estão muito longe do que Deus planejou como pai. Mas por mais perfeito que o seu pai tenha sido com você, ele ainda é uma caricatura do que de fato Deus é como pai. João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou as pessoas de tal maneira que ele deu o seu filho. João capítulo 1, verso 12 diz que aqueles que os versículos anteriores ao 12 vão falando que Jesus, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E depois, o que diz o verso 12? Diz assim: ele foi rejeitado, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus está ensinando para os discípulos: vocês são filhos, e o amor do Pai por vocês é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele quer ter intimidade com vocês. Quando Deus estabelece as suas leis, é para que o homem sofra menos. Já está sofrendo por causa do pecado, mas Deus quer que ele sofra menos, que ele experimente o prazer de se relacionar com Deus. Não, eu não vou fazer isso, porque isso não agrada o meu Pai, eu não quero ferir o meu Pai, eu quero me relacionar com o meu Pai. Jesus está dizendo: vocês são filhos, e Jesus ensina os discípulos, não só a lidar com as coisas, com os bens, mas ensina a lidar com o Pai. E Jesus então, você me acompanha e tenha paciência comigo só um pouquinho, eu estou dando uma passada no contexto do que Jesus vem falando, para nós entrarmos no texto que nós nos propomos a falar sobre eles. Mais uma vez, Jesus trata dos tesouros, como nós vamos, o que é tesouro de fato, e ele diz assim: não acumulem, não fiquem preocupados em acumular tesouros na terra, mas você precisa acumular tesouro no céu. Irmãos, veja só, Deus, o nosso Pai, é eterno, e Ele nos fez para nós vivermos eternamente, a partir do momento que nascemos. Sua vida não acaba quando você chega na sepultura. Muito em breve, a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão. A palavra de Deus diz isso, e a palavra de Deus diz que todos comparecerão diante do trono de Deus. Todos, os ímpios, os pagãos, os que não creem na verdade do Evangelho, mas os filhos também vão comparecer. E o Senhor vai dizer para os filhos: venha bendito, toma posse do reino que está preparado para vocês. Então, queridos, veja bem, o que nós precisamos de imediato para entender essa fala de Jesus, precisamos ter em mente: existem dois grupos na terra, dois, não tem mais: os filhos e os que não são filhos. Um amigo meu, um colega meu, pastor, quando se converteu, logo depois de convertido, estava ele no carro com um outro conhecido, já de um bom tempo, e o outro virou e falou assim: agora quer dizer que agora você é um camarada religioso? Muito bem, nós precisamos ter uma religião mesmo, afinal de contas, Deus é nosso Pai. Aí esse meu colega, novo convertido, pouco tempo, virou e falou assim:
você está enganado. O seu pai não é o meu pai. Aí o cara, que isso? Ele falou assim: o seu pai te chama de instrumento, de cavalo e outros nomes parecidos, porque ele frequentava as seitas de Umbanda e Candomblé. O meu pai me chama de filho. O meu pai pagou a dívida por mim. O meu pai não fica me exigindo, ele quer que eu o ame, e tudo que ele me chama a fazer é por amor a mim. O seu escraviza você. E o camarada engoliu em seco aquilo, porque ele falou assim: eu sei o que você vive. E o camarada que ouviu, engoliu em seco. O carro parou, ele não falou mais nada. Ele saiu dali, chegou na casa dele, pegou um porrete, começou a quebrar todas as imagens que ele tinha. E disse assim: eu não vou ser escravo de mais ninguém. Eu quero ser filho também. Nem todos são filhos, irmãos. A palavra de Deus é clara. Vocês, meus discípulos, vocês não vão viver igual aos pagãos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, amou todas as pessoas, mas nem todos responderam ao seu chamado. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, mesmo nessa parte introdutória, que já está ficando longa já, eu queria desafiar você a pensar: eu sou filho? Como é que você se vê? Como você vê o seu Deus? Ele é seu pai ou é um estranho para você? Eu sou filho. Irmãos, eu tenho um casal de filhos e agora tenho um casal de netos. E ser avô, Luísa, estou vendo a Luísa aqui. Ser avô é a coisa mais maravilhosa que tem. Quem não é avô ainda, se prepara, que você vai. A Cecília, filha do pastor Ângelo Ambrosio, chegou lá na igreja esses dias, todo mundo dizendo assim: mas é a cara do pai. Eu fico com pena da mãe, não é? É a cara do pai. Irmãos, Deus quer que nós nos pareçamos com Ele. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, como pai. E olha, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Jesus está desafiando os discípulos aqui a amar mais a Deus do que coisas. Depois de Jesus falar essas coisas, então ele diz: por isso eu digo a vocês, portanto eu falo com vocês. É uma palavra de ligação. Ele liga o que ele vai falar ao que ele já havia dito: que a lei é santa, que a lei é boa, que a lei é perfeita, que ela é o espelho que nos mostra quem nós somos, que nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é felizes. E às vezes, queridos, nós vivemos muito menos, às vezes não, quase sempre, nós vivemos muito menos do que Deus tem para nos dar, tem para nós. Jesus diz para os discípulos: homens de pequena fé. Ele fala para eles: quanto mais a vocês. Se Deus faz assim com as aves, com os lírios, com as flores do campo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Então, queridos, o que Jesus trata nesse texto? Poderíamos falar sobre ansiedade, mas o centro desse ensino, do ensino de Jesus aqui, não é sobre ansiedade, é sobre prioridade. Qual é a prioridade de vocês? Você entende que você é filho? Você entende que Deus é pai? Então qual é a prioridade? A prioridade de um filho de Deus, de um servo de Deus, não pode ser de coisas desta vida.
só desta vida. Quantos anos você vive, irmão? Eu falei hoje de manhã lá que eu tive o privilégio de batizar a irmã Otília, a mãe do pastor Jorge, há 20 anos mais ou menos. Logo que eu cheguei em Juiz de Fora, uns 4, 5 anos depois que eu cheguei em Juiz de Fora, batizei a irmã Otília. Está com 93 anos de idade, e que Deus tenha misericórdia de mim, e que eu chegue lá igual ela. De vez em quando ela fala para mim: pastor, eu não estou conseguindo vir na igreja, porque a caminhada de lá, irmão, é um morro, que até pouco tempo ela descia e subia sozinha para ir na igreja. Quantos anos você vai viver, irmão? Se você viver 100 anos, o que é 100 anos comparado à eternidade? O que é 100 anos comparado a uma vida eterna? E todos viverão, todos terão vida eterna, uns junto de Deus, outros longe de Deus. Irmão, o que Deus tem para você e tem para mim, que somos filhos, é muito mais. Então qualquer plano que eu faça não pode estar restrito apenas a esta vida. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Deus quer que a sua prioridade esteja além das coisas dessa vida. E então Jesus diz, não, ele começa de forma negativa: não andem ansiosos. Irmãos, a ansiedade é o que marca o nosso século. As pessoas estão sofrendo tanto de ansiedade, e ansiedade por bobagem. Volto a falar, tem gente que sofre porque o nariz é um pouquinho torto, sofre por coisas que não tem nada a ver, porque não tem dinheiro que queria ter. Garanto que se eu perguntasse para você: você tem todo o dinheiro que você queria ter? Você vai dizer não. Um por um aqui: não, eu queria ter mais. Jesus disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele diz isso? Porque se o nosso foco, se a nossa prioridade está nas coisas dessa vida, essas coisas nos escravizarão e vai deteriorar e vai destruir a alegria que Deus tem para nós. Quem não tem um senso de que a justiça tem falhado e falhado muito? Isso não é novo. Se você ler o Velho Testamento, o profeta Abacuque chora diante de Deus, dizendo: Senhor, a injustiça na terra, olha como é que os governantes estão agindo, olha a maldade. E ele começa a reclamar com Deus. Deus diz assim, e depois dele reclamar muito, ele diz assim: eu vou esperar para ver qual é a resposta que o Senhor me dá. E o Senhor diz assim: Abacuque, fica tranquilo, eu vou trazer os caldeus, e eles vão retribuir essa injustiça toda a esse povo. Aí Abacuque toma um susto: mas Senhor, o Senhor vai trazer esse povo perverso, mau? Queridos, se o nosso olhar estiver só nas coisas dessa vida, nós vamos deixar a alegria, o privilégio de ser filhos ser minado, e nós seremos escravizados por coisas. Ansiedade, porque não tem a roupa X, porque não tem. Há uns anos atrás eu vi um pai no Rio de Janeiro que se matou porque não tinha dinheiro para comprar a calça de marca que a filha queria. Olha onde os homens estão chegando, olha que ponto que chega. Deus quer que nós sejamos livres para viver a felicidade que Ele tem para nós. Mas se o nosso olhar estiver nas coisas dessa vida, se a nossa esperança estiver nessas coisas, não, se eu tiver um emprego tal, que eu ganho salário X, aí sim, irmão, isso tudo é engano. E Jesus diz que isso escraviza, que isso mina a alegria. Então, queridos, depois de fazer todo esse comentário, eu levanto uma pergunta:
como é que nós vamos definir o que de fato é importante na vida? O que de fato importa? Jesus diz aqui, olhem para as aves, olhem para os lírios. O que ele está dizendo? Que eu não tenho que trabalhar? De jeito nenhum. As aves não colhem, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros. Mas isso é coisa ruim? De maneira nenhuma. A Bíblia é enfática: quem não trabalha, não coma. Quem não trabalha, não coma. Tem uma porção de gente, e aí eu quero fazer até as ressalvas. Tem alguns que realmente estão impossibilitados? Sim. Mas uma grande maioria dos que estão na rua pedindo dinheiro no sinal, se você oferece um emprego para ele, ele não quer. A palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus nos fez para trabalhar. Agora, Jesus está dizendo que a gente não deve trabalhar? Eu devo ficar esperando que as coisas caiam do céu? De jeito nenhum. As aves trabalham. Como que elas trabalham? Buscando o alimento. A palavra de Deus é clara, que Deus não está diminuindo o valor de trabalhar, o valor de guardar, o valor que você e eu precisamos dar, a bênção que Deus nos deu. Seu salário, irmão, do mês que você trabalhou, não é para você sair distribuindo e dando para todo mundo. Seu salário precisa ser tratado como bênção de Deus e com o cuidado que ele deve ser tratado, seja ele R$1.000, R$1.500, seja ele R$50.000, que Deus abençoe que você ganhe isso, tá? Mas veja só, seja quanto for, o que você precisa fazer com isso, você não pode colocar o seu coração nisso, você precisa administrar com carinho, com cuidado. O que Jesus está questionando é a ansiedade. O que Jesus está questionando é colocar o valor nas coisas dessa vida. E Jesus, então, nos ensina algumas lições. E que lições nós podemos extrair desse texto? Eu separei 3 lições que eu anotei aqui para eu falar com você, que eu enxerguei nesse texto. Eu queria que você pensasse nisso para você sair daqui com isso na sua mente. Tudo que eu dei a você até agora foram informações de Jesus preparando o ambiente para dizer isso. E agora Jesus diz para os seus discípulos que a prioridade da vida de uma pessoa mostra se ela é livre ou se ela é escrava. Eu disse para um rapaz preso no vício, eu disse assim: você desenvolveu prioridades na vida que estão te escravizando. Você precisa mudar. Você precisa olhar para trás e aceitar, receber a ajuda que está sendo dada, mas mudar a prioridade. A sua prioridade é o seu prazer, é só a sua satisfação, e você precisa colocar a sua prioridade em outro foco, em outra base, em outro alvo. Jesus diz claramente. Olha comigo o verso, para nós dizermos juntos, verso 33, busquem, achou aí? Verso 33 do capítulo 6, que nós lemos: busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo? Se a sua prioridade for o governo de Deus na sua vida, se a sua prioridade for a justiça de Deus, que foi executada em Jesus, e que ela precisa dominar e encher a sua alma, a justiça de Deus, que vai levar você a agir com justiça, que vai levar você a tratar os outros como irmãos, como filhos do mesmo Pai, a levar os outros a olhar para o plano de Deus para a vida deles. O plano de Deus é que todos sejam filhos.
Quando a prioridade é diferente, irmão, quando a prioridade está nas coisas, não está em Deus, nós nos tornamos escravos e não pessoas livres, e não filhos com direito. Jesus conta uma parábola, uma certa vez, de 2 filhos. O mais moço disse: pai, me dá a parte da minha herança, porque eu quero viver a minha vida. E saiu e foi, e desperdiçou tudo que tinha. E o mais velho ficou em casa com o pai. Quando o mais moço volta, o pai fica feliz de ver o mais moço vivo, e ele dá um banquete. E o filho mais velho então diz assim: pai, todos esses anos eu tenho te servido como escravo, e nunca me deste um cabrito para celebrar. Qual a visão que aquele rapaz tinha dele mesmo? Que ele era um escravo. Ele estava dentro da casa, ele tinha tudo, e o pai, e a herança que tinha ficado era dele, porque o pai dividiu a herança com os 2, ele era dono de tudo, mas a visão que ele tinha, era uma visão miserável dele mesmo. Ele se via não como filho, não como herdeiro de tudo que estava ali, ele se via como escravo. Jesus diz aos discípulos: se o pai de vocês cuida das aves, não vai cuidar de você? Ele parte do menor, da coisa de menos importância, para de mais importância. O homem é o ser mais importante de toda a criação de Deus. A palavra de Deus diz isso. Agora, irmãos, quando Jesus disse assim: busquem o reino de Deus e a sua justiça, é por quê? Porque o governo de um país, o governo de uma região, é injusto, irmão. A justiça de um país é injusta. O nosso país, irmão, se você matar um animal que está em extinção, é crime, você vai preso. Em alguns casos, crime inafiançável. Mas se você matar uma pessoa e for réu primário, você não fica preso, pode ficar lá um pouquinho de tempo, logo é solto. O valor da vida humana, a vida humana tem valor, que ela de fato é na palavra de Deus. Deus nos ama de uma forma tão grande, que Ele nos chama a viver uma vida muito além da vida física, da vida emocional, dessa vida de 30, 40, 50, 70 e talvez 100 anos de idade. Deus tem para nós muito mais do que nós podemos ver. Agora nós precisamos, em primeiro lugar, ver quem nós somos. Segundo lugar, ver quem o nosso Deus é. Além dele ser todo poderoso, ele é amoroso, extremamente amoroso, e ele quer que nós experimentemos a liberdade, não a escravidão. Qualquer outra coisa, irmão, que for prioridade na sua vida, for o ponto central da sua vida, vai escravizar você. O Senhor não. O Senhor vai manter você livre, vai encher você de alegria. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é a segunda lição que eu quero chamar a sua atenção, que eu vejo nesse texto, é que nós só conseguimos ser livres e felizes se Jesus, o Rei, e a sua justiça, o seu ensino, o seu amor, a sua cruz, forem a nossa maior busca. Eu e você precisamos buscar em Jesus todos os dias. Ô irmãos, o que eu estou falando para você aqui, eu luto todos os dias, como diz uma música, eu luto contra a minha própria alma, contra os meus sentimentos, pedindo todo dia: Senhor, me ajuda a te agradar hoje. E Jesus disse assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, hoje é o tempo que você tem, é o tempo que eu tenho, e para eu viver a alegria, a liberdade, a felicidade que Deus tem para mim, eu preciso buscar o Senhor de todo o meu coração. Terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção, terceira lição, é que a nossa fé
que nos leva a buscar a Deus, ela precisa crescer. Ela não pode ficar pequena. Jesus disse assim: homens de pequena fé. Se o Pai cuida das aves, o que Jesus está dizendo? Os discípulos eram filhos. E a Rafael e o Cristian trouxeram o Bento aqui na frente. O pastor até tentou falar com o Bento, né? Ó, você crê? O Bento tem vida. Ele é uma pessoa, mas ele ainda está com as suas faculdades bem pequenas. Seu intelecto ainda está absorvendo o conhecimento. A sua capacidade de perceber os sons estão começando a se desenvolver. Irmão, nossa fé precisa crescer para nos levar a uma intimidade com Deus, a enxergar o que outros não enxergam, a ver o que Deus quer mostrar para nós. Jesus está dizendo para os discípulos aqui que a fé precisa crescer, sair do estágio de que só quer receber coisas como uma criança egocêntrica. Ela pensa só que está todo mundo a serviço dela. Ela vai chorar e todo mundo corre para suprir as necessidades. Quando crescemos, as coisas começam a se inverter. A criança começa a aprender que ela não é o centro do mundo. Ela começa a aprender que nem tudo é dela. Tem o brinquedo do coleguinha que ela não pode pegar. Começa a crescer no seu conhecimento do mundo, da vida. Irmão, nós precisamos crescer na nossa fé. Você entregou sua vida a Cristo, você creu que Jesus é o seu Salvador, agora precisa sair da fase de só ser alguém que recebeu a graça de Deus, para ser alguém que transmite a graça de Deus aonde for agora. Eu preciso fazer como Jesus fez, e Jesus nos chamou para ser instrumento de bênção. E aqui Jesus disse assim: olha, não deixe que a ansiedade dirija você, não deixe que os medos dirijam a sua vida. A nossa ansiedade e a nossa preocupação só nos consomem. Mas por que elas dominam a vida? Porque o centro da vida está em outra coisa que não na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por isso Jesus diz: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Então vamos lá. Para concluir, como eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e como a minha fé cresce? Como a minha fé cresce? Jesus deixa claro em pelo menos 3 verbos nesse texto. Primeiro deles, Jesus disse assim: observem o cuidado do Pai. O Pai está cuidando, Ele cuida das aves. Ele cuida das aves, não vai cuidar de você? Observem o cuidado. Olhem para a natureza todinha e veja o cuidado de Deus, tanto na criação quanto na preservação. O Pai tem cuidado de coisas mínimas, não vai cuidar de você. A observação faz a nossa fé crescer, e nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que ninguém tem paciência para observar. Eu não sei se é só eu, mas você recebe um áudio daquele seu amigo de 5 minutos, 7 minutos, aí você vai lá e bota na velocidade mais acelerada, aí o camarada fala. Irmãos, as pessoas hoje estão vivendo doenças que são o resultado de uma bênção. O celular é uma bênção, irmão. Ainda agora, minha esposa estava falando com o cunhado dela lá de Brasília. Você pode falar vendo o outro lá do outro lado do mundo, mas tem um monte de gente doente por causa do celular. Síndrome do pensamento acelerado. A pessoa não consegue relaxar, porque o pensamento está correndo, o cérebro está numa velocidade tremenda, não consegue parar para observar. A Bíblia diz: sosseguem o coração.
Eu e você precisamos observar o que Deus fez, observar, e nós vamos ver que o Deus que fez continua fazendo hoje, irmão, continua operando milagres hoje, continua mudando vidas hoje. Eu conheço um testemunho de uma pessoa que orou com um garoto, o sonho do garoto, lá no Marajó. Eu queria comer maçã, mas eu nunca comi maçã. A missionária orou com ele. Vamos orar, porque Deus dá, Deus faz. Aí oraram ali, Senhor Jesus, o menino, Senhor Jesus, eu quero comer maçã, eu não tenho maçã, o Senhor me dá maçã para eu comer? Amém. A missionária foi convidada para pregar numa outra igreja, estava lá evangelizando, aí foi convidada, chegou lá numa outra igreja, bem longe do local, o pastor falou assim, eu queria dar uma oferta missionária, não tem para dar, não tem uma oferta? Ah, sim, tem. Olha, a senhora aceitaria maçãs? Uma carreta quebrou aqui na frente, e nós compramos muitas caixas de maçã baratinha, que Deus é esse, irmão, que quebra uma carreta por causa da oração de um menino. Esse Deus continua fazendo coisas hoje. Está aqui, ó, cadê? Eu vi daqui, Mariana, olha lá, está lá, ó. Agora, muito bem, passeando, lá no Nordeste, está passeando, sexta-feira pega o avião para voltar para o Rio de Janeiro, no avião começa a passar mal, chega sábado no Rio de Janeiro, uma consulta, não, tá bem, isso aí é só uma virose, vai para lá, espera, foi para o hotel, que tinha planejado passear mais no Rio de Janeiro, foi para o hotel, passou mal, sábado a noite inteirinha, domingo de manhã, foi para o hospital de novo, já foi para a UTI, ficou um monte de dia na UTI, e o médico apavorado, porque nós vamos perder essa menina. Depois, no fim, o médico diz assim, a reza que vocês fizeram é forte. Irmão, Deus responde a oração. Aí a oração, a igreja se juntou orando, dizendo, Senhor, que a Mariana saia sem sequela nenhuma. Mariana teve alta, veio para casa, chegou em casa, o médico disse assim, você vai ficar com sequela no coração e nos rins, porque ela chegou no hospital para ser internada, com a pressão 4/2, os rins já pararam, pois ela fez exame essa semana, terça-feira pegou os resultados, o médico disse assim, se você quiser correr na corrida, acho que é da fogueira, sei lá o que vai ter aí, uma corrida dessa, você já pode correr, é só treinar. Irmão, Deus, se nós pararmos para observar o que Deus criou, Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, não há palavra, não há linguagem, não se ouve nenhum som, mas por toda a terra a sua voz se faz ouvir. Deus criou todas as coisas, Deus continua sustentando, Deus continua respondendo oração. Observe que você vai ver. Segundo verbo que Jesus coloca aqui é, vejam bem, não fiquem só observando, mas olhem. Nos dias de Jesus era muito comum cortar as ervas, jogar dentro do forno, para acender um fogo rápido, então o forno esquentava bastante, jogava fora a erva ali, botava o pão para assar, só com calor, era o que era comum na época. Jesus disse assim, se Deus cuida da erva no campo, que vai ser cortada, lançada no fogo, jogada fora, não vai cuidar de você? Veja bem, nem Salomão se vestiu como qualquer planta dessa bonita, lírio bonito. De que ele está falando? Era coisa comum na época, bate-papo, falar da grandeza de Salomão. Jesus está usando uma coisa comum para mostrar que o cuidado de Deus é preciso ser enxergado por nós, para que a gente possa experimentar e viver a felicidade que Deus tem para nós, para que a nossa fé cresça no Senhor. Fé, irmão, é músculo, precisa ser alimentada com exercício de observar, exercício de parar para ver o que Deus está fazendo. Jesus usa um último verbo, dizendo assim, busquem. A busca
não fala de uma atividade aleatória, fala de intencionalidade, intenção, de ser dedicado naquilo que faz. Jesus disse assim: busquem com intensidade. Desde o tempo do Velho Testamento, Jesus está falando aqui, porque no Velho Testamento, a palavra de Deus já dizia assim: vocês vão me buscar e vão me encontrar, quando me buscarem de todo o coração. Não é buscar igual marido, né? Onde é que está isso? Aí a mulher diz: está lá no quarto. Aí ele chega no quarto, olha assim, ó, é só eu que acontece, só comigo que acontece, olha assim, não achei não. Ou então, pega na minha bolsa. Quando ela fala comigo para pegar na bolsa dela, eu já fico apavorado, né? Parece até a bolsa do Batman, sei lá como é que é. Você enfia a mão lá, não acha tudo, menos o que diz para achar. Irmãos, a busca que Jesus está falando é uma busca tão intensa que não se satisfaz enquanto não tem uma experiência de relacionamento íntimo com Deus. A minha fé precisa crescer, irmão. A sua fé precisa crescer. Para quê? Para que você não seja escravizado por coisas, para que você possa viver a bem-aventurança, para que você possa viver o que Deus tem para você na plenitude dele. Eu quero convidar você a ficar de pé.